Você sabe o que é ter tudo e perder tudo? Jó sabia, e essa é a sua história. Jó era o homem mais próspero em toda a terra do Oriente e vivia na terra de Uz. Jó possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois, 500 jumentos e muitos servos. Jó também foi abençoado com 7 filhos e 3 filhas, e era considerado por todos um homem íntegro e justo, que temia Deus e evitava o mal. Quando os seus filhos faziam festas em suas casas e convidavam suas irmãs para comer e beber, Jó preparava rituais de purificação para eles de madrugada, antes mesmo do sol nascer, e oferecia sacrifícios ao Senhor por cada um deles, pensando: talvez meus filhos tenham pecado e amaldiçoado a Deus em seus corações. Mas teve um dia, enquanto seus filhos e filhas estavam festejando e bebendo vinho na casa do irmão mais velho, um mensageiro veio dizendo: os bois lavravam e os jumentos estavam pastando por perto, mas inimigos atacaram e os levaram. Também mataram à espada os empregados, e eu fui o único que escapou para lhe contar. E quando aquele homem ainda falava, outro chegou e disse: fogo de Deus caiu do céu e queimou as ovelhas e os servos, e eu sou o único que escapou para contar. Enquanto ainda falava, outro mensageiro chegou e disse: os caldeus formaram 3 grupos de saqueadores e atacaram seus camelos levando tudo. Eles mataram os servos, e só eu restei. E como se tudo aquilo não fosse o bastante, mais outro mensageiro chegou para Jó dizendo: seus filhos e filhas estavam festejando e bebendo vinho na casa do irmão mais velho, quando de repente um vento poderoso veio do deserto e derrubou a casa nos 4 cantos. Ela desabou sobre eles e todos agora estão mortos, e eu sou o único que escapou para lhe contar. Naquele momento Jó ficou arrasado sem acreditar. Rasgou sua roupa, caiu no chão gemendo e sofrendo muito, e cortou seu cabelo, pois o seu maior medo havia se concretizado. Como dói perder tudo que eu conquistou até hoje. Então pegou um pedaço de cerâmica quebrada e se arranhou todo, sentado em cinzas. Enquanto chorava, Jó se prostrou dizendo: sai nu do ventre da minha mãe, e nu partirei. O Senhor o deu, o Senhor o levou. Vendo seu desespero, a sua mulher lhe perguntou: você mantém ainda a sua integridade? Então ela disse para amaldiçoar a Deus e morrer. Essas foram as palavras da sua própria esposa. Mas veementemente ele respondeu: você está falando como uma mulher tola. Devemos aceitar o bem de Deus e não os problemas? Perdi os meus filhos e os meus bens, mas eu não culpei a Deus pelas minhas perdas. E quando os seus amigos Elifaz, Bildade e Zofar souberam de todos os seus problemas e o que haviam acontecido com Jó, eles saíram de suas casas e se reuniram para lhe consolar e confortá-lo. Os 3 eram mais velhos que Jó. Quando o viram de longe, mal o reconheceram. Eles começaram a chorar em voz alta, rasgaram suas vestes e jogaram poeira em suas cabeças. Seus amigos se sentaram no chão com Jó por 7 dias e 7 noites seguidas. Ninguém disse uma única palavra, porque viram quão grande era o seu sofrimento. Jó estava tão desesperado que abriu a sua boca e amaldiçoou o dia do seu nascimento e disse: que o dia do meu nascimento pereça, e a noite que disseram um menino foi concebido, que esse dia se torne escuridão, que Deus não se importe com ele, que nenhuma luz brilhe sobre ele. A sua vida era totalmente dedicada a Deus, e o pior de tudo foi ouvir do seu amigo Bildade que os seus próprios filhos trouxeram a morte sobre si mesmos. Nem seus amigos acreditavam mais nele. Estavam tão certos que os seus problemas eram sinal do julgamento de Deus, que começaram a dizer coisas que o deixava ainda pior do que ele estava. Mas Jó continuava temendo a Deus e evitava o mal. Em certo momento, Jó se cansou deles e disse: sem dúvida vocês são as únicas pessoas que importam, e a sabedoria morrerá com vocês. Mas eu também tenho mente, eu não sou inferior a vocês. Quem não sabe todas essas coisas? Jó se tornou motivo de zombaria para os seus amigos, e embora ele tenha clamado a Deus e ele tenha lhe respondido, Jó era motivo de zombaria embora fosse justo e irrepreensível. Mas Jó deseja falar com o Todo-Poderoso e defender-se diante de Deus. Jó disse também que eles estavam o manchando com mentiras e que o melhor seria que eles ficassem em silêncio.
pois ele tinha certeza da sua inocência e era essa inocência que lhe traria a salvação. Afinal, alguém teria coragem de se apresentar diante de Deus sem ter a certeza de que não tinha feito nada de errado? É claro que não. Então Jó orou: alguém pode me acusar? Se sim, ficarei calado e morrerei. Apenas conceda-me essas duas coisas, ó Deus, e então não me esconderei do Senhor. Retire sua mão de mim e pare de me amedrontar com seus terrores. Então me chame, e eu responderei. Ou deixe-me falar, e o Senhor me responderá. Quantos erros e pecados cometi! Jó estava pronto para enfrentar Deus e pedir a Ele para mostrar sua ofensa e seu pecado. Deus, por que você esconde o seu rosto e me considera seu inimigo? O Senhor prende meus pés em correntes. O Senhor observa todos os meus caminhos, marcando as solas dos meus pés. Jó também disse ao Senhor que aquele sofrimento era demais para ele e que ele estava amargurado, ansioso e assustado. Mas mesmo sem entender o porquê dos maus prosperarem e os honestos sofrerem, ele não conseguia se rebelar contra Deus. Eu dizia: tão certo como Deus vive, Ele mesmo quem me negou justiça, o Todo-Poderoso que tornou minha vida amarga. Mas enquanto eu tiver vida dentro de mim e fôlego de Deus em minhas narinas, meus lábios não dirão nada perverso e minha língua não proferirá mentiras. Jó não queria admitir que eles estivessem certos, pois ele sabia que não estavam. Jó não iria negar a sua integridade e a sua fidelidade ao Senhor. Até o momento da sua morte, Jó sabia que era inocente e a sua consciência não o reprovaria. No momento, ele sentia muitas dores, não somente na alma, mas no corpo. Também sofria e estava coberto de feridas da cabeça aos pés. Como aquilo foi cansativo para Jó. E sabe o que era pior? Por causa da sua aparência física e de todas as suas perdas, Jó se tornou um excluído social. As pessoas atravessavam a rua para evitar conversar com ele, já que eu estava sentado na pilha de cinzas no final da vila. Jovens zombavam dele, mas o que doía mesmo era a dor espiritual, pois se sentia afastado de Deus. Esse é o pior dos sofrimentos. Como é terrível quando acreditamos que Deus está distante e não se importa conosco. Você não tem ideia do quanto Jó orou pedindo para o Senhor falar com ele. Jó pediu 36 vezes para Deus se manifestar a seu favor. Até que um dia, Deus lhe respondeu. E foram essas suas palavras: quem é esse que obscurece o meu conselho com palavras sem conhecimento? Vou fazer perguntas e você me responderá. Onde você estava quando lancei os alicerces da terra? Responda-me se é que você sabe tanto. E Deus continuou confrontando. Quem marcou o limite das dimensões e estendeu sobre ela a linha de medir e as suas bases, sobre o que foram postas? E quem colocou sua pedra de esquina? Enquanto as estrelas matutinas juntas cantavam e todos os anjos se regozijavam? Quem represou o mar, pondo-lhe portas quando ele rompeu do ventre materno? Quando eu o vesti de nuvens e em densas trevas o envolvi? Quando fixei os seus limites e lhe coloquei portas e barreiras? Quando eu lhe disse: até aqui você pode vir, além deste ponto não, aqui faço parar suas ondas orgulhosas. Diante de tudo aquilo, Jó disse ao Senhor: eu não sou digno, como posso te responder? Coloco minha mão sobre a boca, falei uma vez, mas não tenho resposta. 2 vezes, mas não direi mais nada. E Deus continua a lhe repreender, dizendo em meio a uma tempestade: você vai pôr em dúvida a minha justiça? Vai condenar-me para justificar-se? Seu braço é como o de Deus, e a sua voz pode trovejar como a dele? Adorne-se então de esplendor e glória, e se vista de majestade e honra. Derrame a fúria da sua ira. Olhe para todos os orgulhosos e o humilhe. Esmague os ímpios onde estiverem. Enterre todos juntos no pó, e cubra os rostos deles no túmulo. Só então admitirei que a sua mão direita pode te salvar. Naquele momento, Jó caiu no chão e disse: sei que podes fazer todas as coisas, nenhum dos seus planos pode ser frustrado. Meus ouvidos já tinham ouvido falar do Senhor, mas agora meus olhos te viram. Por isso desprezo a mim mesmo e me arrependo em poeira e cinzas. Então Deus instruiu os amigos de Jó a oferecer um sacrifício, para que Jó orasse por eles. Deus está irado com eles por causa da atitude que tiveram com Jó.
e depois que Jó orou pelos seus amigos, o Senhor restaurou a sua sorte e lhe deu o dobro de tudo o que eu tinha antes. Então vieram todos os seus irmãos e irmãs e todos que o conheciam antes, vieram e eles o consolaram e confortaram, e cada um lhe deu uma peça de prata e um anel de ouro. O Senhor abençoou a última parte da sua vida mais do que a primeira. Jó tinha 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, 1.000 juntas de boi e 1.000 jumentos. Jó também tinha 7 filhos, e viveu mais 140 anos. Viu seus filhos e os filhos dos seus filhos crescerem até a 4ª geração. Depois foi para os braços do Senhor. Esta é a história de Jó. E esse é o canal Antes e Depois de Cristo. Se gostou desse vídeo, comente, inscreva-se e deixe seu like. Que Deus te abençoe também.